Olá, tudo bem? Abordaremos nessa palestra o tema Educação Ambiental na Gestão das Águas, prevenir para não faltar. Ela terá ênfase na educação ambiental e nos recursos hídricos. Dessa maneira, disponibilizaremos esse material em duas partes. Nessa primeira parte, falaremos sobre a educação ambiental. Já na segunda parte, trataremos sobre os recursos hídricos e como a educação ambiental participa na gestão das águas. Vamos mostrar o que nós, educadores, podemos fazer para que não falte esse elemento da natureza tão importante para a sobrevivência de todo o nosso planeta. Para começarmos a falar sobre educação ambiental, é importante levarmos em consideração o que normalmente associamos a esse termo. A preocupação com o meio ambiente está inserida em muitas discussões da nossa sociedade. O meio ambiente é um tema presente em vários segmentos, como nos meios de comunicação, na produção literária, tanto científica como pedagógica, nas iniciativas públicas e privadas e também nas organizações não governamentais. A maioria das pessoas está preocupada com a anunciada catástrofe ambiental que estamos submetendo ao nosso planeta. Por meio das práticas danosas, todos nós, indivíduos e coletividade, cometemos ações que prejudicam o meio ambiente. Todos sabemos que algo precisa ser feito, mas que tipo de atitude devemos tomar individualmente e coletivamente? Pois bem, já temos consciência que, se tratando do meio ambiente, as ações preventivas da degradação ambiental são as mais eficazes e mais economicamente viáveis do que as ações paliativas e as de recuperação das áreas degradadas. E é nesse ponto que entra a educação ambiental. A educação ambiental é a ação educativa permanente pela qual a comunidade tem a tomada de consciência de sua realidade global, do tipo de relação que o ser humano estabelece com os outros seres vivos e com a natureza, e dos problemas derivados dessas relações. Ela é um processo em que se busca despertar a preocupação individual e coletiva para a questão ambiental, contribuindo assim para o desenvolvimento de uma consciência crítica. Um de seus objetivos é a melhoria da qualidade de vida da comunidade por meio da conscientização ambiental e do exercício da cidadania. Se olharmos na história da humanidade, a preocupação com o meio ambiente é uma questão bem recente. Ao analisarmos mais profundamente a história, podemos dizer que se passaram mais de 18 séculos sem que o homem tivesse a consciência de sua inter-relação com o meio ambiente. Pois apesar dos filósofos gregos já terem percebido que havia essa inter-relação entre os seres vivos e o meio físico, foi somente no século XIX que realmente a preocupação ambiental começou a ser discutida em nossa sociedade. A Revolução Industrial também é um marco histórico para a tomada de consciência e a preocupação com os efeitos nocivos ao meio ambiente causados pelo crescimento desenfreado das indústrias no mundo inteiro. Os pensamentos ambientais foram surgindo de maneira informal à medida que a relação ecológica se desenvolvia historicamente. Então, surgiu a ecologia natural, que se dedicou a estudar o funcionamento dos sistemas naturais, como as florestas e os oceanos, por exemplo. Dessa forma, procurou-se entender melhor as leis que regem a dinâmica da vida na natureza. Esse pensamento ecológico conservacionista influenciou as primeiras gerações de ambientalistas. Foi nesse período também que foram criadas, em diversos países, as unidades de conservação ambiental. No Brasil, a primeira iniciativa de criação de uma área de proteção ocorreu em 1876, com a ideia de se criar 2 parques nacionais, um em Sete Quedas e outro na Ilha do Bananal. Porém, foi em 1937 a criação do primeiro Parque Nacional Brasileiro, o Parque Nacional de Itatiaia. Andando um pouco mais pela nossa história, é possível ver que, com o passar dos anos, a preocupação universal sobre o uso saudável e sustentável do planeta e de seus recursos continuou a crescer. Em 1972, as Organizações das Nações Unidas, a ONU, convocou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. Essa conferência ocorreu em Estocolmo, na Suécia. O evento foi um marco e a sua declaração final contém 19 princípios que representam
um manifesto ambiental para os nossos tempos, ao abordar a necessidade de inspirar e guiar os povos do mundo para a preservação e a melhoria do ambiente humano. O manifesto estabeleceu as bases para a nova agenda ambiental do Sistema das Nações Unidas. Podemos destacar aqui alguns trechos da declaração dessa conferência. Chegamos a um ponto da história em que devemos moldar nossas ações em todo o mundo, com maior atenção para as consequências ambientais. Através da ignorância ou da indiferença, podemos causar danos maciços e irreversíveis ao meio ambiente, do qual nossa vida e bem-estar dependem. Por outro lado, através do conhecimento e das ações mais sábias, podemos conquistar uma vida melhor para nós e para a posteridade, com um meio ambiente em sintonia com as necessidades e esperanças humanas. Defender e melhorar o meio ambiente para as atuais e futuras gerações se tornou uma meta fundamental para a humanidade. A Conferência de Tbilisi, organizada pela Unesco, Organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e pelo PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, foi a primeira e mais importante conferência sobre educação ambiental a nível intergovernamental. Essa conferência foi crucial para o desenvolvimento da primeira fase do Programa Internacional de Educação Ambiental. Na Conferência de Tbilisi foram organizadas 41 recomendações sobre educação ambiental a nível mundial. Suas recomendações são de que a educação ambiental deve ser trabalhada com enfoque global e com base interdisciplinar, e que o processo educativo deve ser renovado e reformulado nas bases da educação ambiental, no ensino formal e informal, e para todas as classes e faixas etárias de forma permanente. Em 1983, o secretário-geral da ONU convidou a médica Gro Harlem Brundtland, mestre em saúde pública e ex-primeira-ministra da Noruega, para estabelecer e presidir a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Brundtland foi uma escolha natural para este papel à medida que sua visão da saúde ultrapassa as barreiras do mundo médico para os assuntos ambientais e de desenvolvimento humano. Em abril de 1987, a Comissão Brundtland, como ficou conhecida, publicou um relatório inovador, Nosso Futuro Comum, que traz o conceito de desenvolvimento sustentável para o discurso público. Aqui também cabe citarmos trechos desse relatório. O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. Muitos de nós vivemos além dos recursos ecológicos. Por exemplo, em nossos padrões de consumo de energia, no mínimo, o desenvolvimento sustentável não deve pôr em risco os sistemas naturais que sustentam a vida na Terra, a atmosfera, as águas, os solos e os seres vivos. A Comissão fez recomendações que levaram à realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nessa conferência, o assunto meio ambiente foi colocado diretamente na agenda pública de uma maneira nunca antes feita. Realizada no Rio de Janeiro, em 1992, a Cúpula da Terra, como ficou conhecida, adotou a Agenda 21, um diagrama para a proteção do nosso planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de 2 décadas de trabalho que se iniciou em Estocolmo, em 1972. Na chamada Rio 92, 179 países participantes acordaram e assinaram a Agenda 21 Global, que é um programa de ação baseado num documento de 40 capítulos que constitui a mais abrangente tentativa já realizada de promover, em escala planetária, um novo padrão de desenvolvimento denominado desenvolvimento sustentável. O termo Agenda 21 foi usado no sentido de intenções, desejo de mudança para esse novo modelo de desenvolvimento para o século XXI. A Agenda 21 pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Nesse documento, muito nos importa o capítulo 36, que dispõe sobre a promoção do ensino, da conscientização e do treinamento. A declaração e as recomendações da Conferência Intergovernamental de Tbilisi sobre Educação Ambiental, celebrada em 1977, ofereceram os princípios fundamentais para as propostas desse documento. Podemos perceber nesse documento a importância que se dá
para a educação como um meio de conscientização. Vejamos um trecho. O ensino, inclusive o ensino formal, a consciência pública e o treinamento devem ser reconhecidos como um processo pelo qual os seres humanos e as sociedades podem desenvolver plenamente suas potencialidades. O ensino tem fundamental importância na promoção do desenvolvimento sustentável e para aumentar a capacidade do povo para abordar questões do meio ambiente e desenvolvimento. Ainda que o ensino básico sirva de fundamento para o ensino em matéria de meio ambiente e desenvolvimento, este último deve ser incorporado como parte essencial do aprendizado. Tanto o ensino formal como o informal são indispensáveis para modificar a atitude das pessoas, para que estas tenham capacidade de avaliar os problemas do desenvolvimento sustentável e abordá-los. O ensino é também fundamental para conferir consciência ambiental e ética, valores e atitudes, técnicas e comportamentos em consonância com o desenvolvimento sustentável e que favoreçam a participação pública efetiva nas tomadas de decisão. Para ser eficaz, o ensino sobre o meio ambiente e desenvolvimento deve abordar a dinâmica do desenvolvimento do meio físico-biológico e socioeconômico e do desenvolvimento humano. Deve integrar-se em todas as disciplinas e empregar métodos formais e informais e meios efetivos de comunicação. Para revisar e avaliar a implementação da Agenda 21, a Assembleia Geral realizou uma sessão especial em 1997, chamada de Cúpula da Terra mais 5. Em seu documento final, recomendou a adoção de metas juridicamente vinculadas para reduzir as emissões de gases do efeito estufa que geram as mudanças climáticas e uma maior movimentação dos padrões sustentáveis de distribuição de energia. Mais à frente, ainda em 1997, foi criado o Protocolo de Quioto, que constitui um tratado complementar à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, principalmente advinda do efeito estufa, definindo metas de redução de emissões para os países desenvolvidos e os países que, à época, apresentavam economia em transição para o capitalismo, considerados os responsáveis históricos pela mudança atual do clima. Em 2002, também conhecida como Rio+10, a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável foi realizada em Joanesburgo, na África do Sul. O objetivo dessa vez foi de fazer um balanço das conquistas, desafios e das novas questões surgidas desde a Cúpula da Terra de 1992. Foi uma cúpula de implementação concebida para transformar as metas, promessas e compromissos da Agenda 21 em ações concretas e tangíveis. Em 2012, novamente o Brasil recebeu representantes de outros países para a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, ou Rio+20, que ocorreu no Rio de Janeiro. Dessa conferência resultou um documento de resultado político focado que continha medidas claras e práticas para a implementação do desenvolvimento sustentável. Os Estados-membros da ONU decidiram lançar um processo para desenvolver um conjunto de objetivos de desenvolvimento sustentável, ODS, que mais tarde convergiu para a Agenda 2030 em 2015. O ano de 2015 apresentou uma oportunidade histórica e sem precedentes para reunir países e a população global e decidir sobre novos caminhos, melhorando a vida das pessoas em todos os lugares. A Agenda 2030 reflete os novos desafios para um desenvolvimento sustentável. Vejamos esse trecho do documento. Nós resolvemos, entre agora e 2030, acabar com a pobreza e a fome em todos os lugares, combater as desigualdades dentro e entre os países, construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, proteger os direitos humanos e promover a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas, e assegurar a proteção duradoura do planeta e seus recursos naturais. Resolvemos também criar condições para um crescimento sustentável, inclusivo e economicamente sustentado, prosperidade compartilhada e trabalho decente para todos, tendo em conta os diferentes níveis de desenvolvimento e capacidades nacionais. O que podemos notar em todas essas conferências é a preocupação com o meio ambiente e a busca de novas ideias de transformação da consciência humana em relação ao meio em que vive.
É possível perceber que as mudanças esperadas vão além de uma vontade governamental. É preciso, sim, uma parceria entre as atitudes da população e as medidas adotadas pelos governos para que haja realmente a implantação desse processo de desenvolvimento sustentável. A educação ambiental entra exatamente como meio de promover novas atitudes da população e cobrar que sejam implantadas as medidas públicas necessárias para o desenvolvimento sustentável. No Brasil, a educação ambiental surgiu oficialmente em 1973, com a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente, SEMA, vinculada ao Ministério do Interior. A SEMA estabeleceu como parte de suas atribuições o esclarecimento e a educação do povo brasileiro para o uso adequado dos recursos naturais, tendo em vista a conservação do meio ambiente. Mais tarde, a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecida em 1981 pela Lei 6.938, determinou a necessidade de inclusão da educação ambiental em todos os níveis de ensino, incluindo a educação da comunidade, com o objetivo de capacitá-la para a participação ativa na defesa do ambiente. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, no inciso 6 do artigo 225, a necessidade de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Em 1991, a Comissão Interministerial para a Preparação da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio 92, reconheceu a educação ambiental como um dos instrumentos da política ambiental brasileira. Ainda em 1991, foram criadas duas instâncias do Poder Executivo destinadas a lidar exclusivamente com esse aspecto. O Grupo de Trabalho de Educação Ambiental do MEC, que em 1993 se transformou na Coordenação Geral de Educação Ambiental, e a Divisão de Educação Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, cujas competências institucionais foram definidas no sentido de representar um marco para a consolidação da política de educação ambiental no âmbito do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Já em 1992, mesmo ano da criação da Agenda 21, aconteceu o segundo Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, e nesse fórum foi lançada a ideia de uma Rede Brasileira de Educação Ambiental. Nos anos seguintes, foram criadas redes de educação ambiental em diversas unidades federativas do país. O IBAMA instituiu em julho de 1992 os núcleos de educação ambiental em todas as suas superintendências estaduais. Ainda no contexto da institucionalização da educação ambiental no país, pode-se citar o estímulo à implantação de sistemas de gestão ambiental por setores empresariais, em consonância com as leis e normas como as da série ISO 14000. Em 1995, foi criada a Câmara Técnica Temporária de Educação Ambiental no Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, que realizou a sua primeira reunião em julho de 1996. Na ocasião, foi discutido o documento intitulado Subsídios para a Formulação de uma Política Nacional de Educação Ambiental, elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e pelo MEC. A realização da primeira Conferência Nacional de Educação Ambiental ocorreu em 1997. No mesmo ano, foram aprovados pelo Conselho Nacional de Educação os parâmetros curriculares nacionais. Os PCNs inseriram o meio ambiente como um dos temas transversais. Em 1999, foi criada a Diretoria do Programa Nacional de Educação Ambiental, o PRONEA, vinculada à Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente. Nesse mesmo ano, foi aprovada a Lei 9.795, que dispõe sobre a Política Nacional de Educação Ambiental, que foi regulamentada em 2002. Em 2004, é lançado um novo Programa Nacional de Educação Ambiental, que passa a ser a principal referência programática para a construção das políticas públicas federais, estaduais e municipais de educação ambiental. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, no ano de 2010, estabeleceu diretrizes para as campanhas, ações e projetos de educação ambiental. Em 2012, na Rio+20, a educação não foi um dos pontos centrais no evento oficial, porém esteve presente nas discussões em diversas atividades paralelas. Em uma dessas, foi discutida e lançada a Rede Planetária de Educação Ambiental,
como parte da implantação do Tratado de Educação Ambiental. 2012 também foi um ano significativo para a educação ambiental, ao serem aprovadas as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, no contexto da educação formal, pelo Conselho Nacional de Educação. O IBAMA, por sua vez, aprovou a Instrução Normativa número 2, que trata da educação ambiental nos processos de licenciamento ambiental federal, com diretrizes e procedimentos orientadores, a elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de programas e projetos de educação ambiental para os empreendimentos. A educação ambiental é uma metodologia que ensina ao cidadão, ou até mesmo toda a coletividade, a respeitar seus deveres de preservação e cuidados com o meio ambiente, a fim de conservar e racionar o uso dos recursos naturais. A educação ambiental informal é o procedimento educativo que se pauta na informalidade para se educar os vizinhos, filhos mais novos, pessoas idosas e também as pessoas de pouco estudo. Existem também formas de atingir a população por meio de ações promovidas por organizações ambientais não governamentais, empresas públicas, associações de moradores ou outros segmentos da sociedade. Já a educação ambiental formal é praticada em instituições de ensino, pois a educação ambiental é a dimensão escolar e assim deve ser vista. É certo que a educação ambiental não está restrita ao espaço escolar, mas temos que reconhecer que o sistema escolar é um grande aliado no processo de sedimentação de novos paradigmas para os atores que nela atuam, assim como para toda a comunidade onde ela está inserida. Além do perigo de aculturação de muitas comunidades, as escolas, de forma consciente ou não, privilegiam discussões de amplitude global em detrimento das discussões e tomadas de decisões locais. Muitas vezes, as escolas discutem muito mais os problemas de desmatamento da Amazônia, que reconhecidamente é um assunto preocupante, mas não discutem a vala negra que corre a céu aberto na sua comunidade, que causa impactos ambientais urgentes e com soluções possíveis por meio da mobilização comunitária. Sendo assim, é importante a discussão entre a teoria e a prática dos educadores, reforçando os estudos sobre a tendência pedagógica socio-interacionista, a única capaz de trabalhar a dimensão da educação ambiental no contexto escolar. Infelizmente, essa não é bem uma realidade em nossas escolas, pois o educador possui o desejo de trabalhar a educação ambiental de uma forma crítica e emancipatória, articulada com o exercício da cidadania, mas suas ações acabam pendendo para a vertente da escola tradicional, conteudista e informativa, buscando muito mais a transmissão de conhecimento do que a formação do pensamento crítico. Essa prática descontextualizada deve-se à crise em que os educadores vivem quanto à corrente tradicional e às teorias críticas. E com certeza a educação ambiental está inserida nas correntes das teorias críticas e socio-interacionista. A teoria da aprendizagem socio-interacionista não entende o conhecimento como algo abstrato, erudito, que precisa ser aprendido para que o homem seja considerado como um tal em seu meio. O desenvolvimento sustentável deve estar aliado à educação ambiental. É fundamental essa educação ambiental, pois responsabilizará o educado para o resto da sua vida. Uma das formas de levar a educação ambiental à comunidade é pela ação direta do professor na sala de aula e em atividades extracurriculares. Somos nós, educadores, a peça fundamental no processo de conscientização da sociedade dos problemas ambientais, pois buscamos desenvolver nos alunos hábitos e atitudes sadias de conservação ambiental e respeito à natureza, transformando-os em cidadãos conscientes e comprometidos com o futuro do país. A relação entre o meio ambiente e educação para a cidadania assume um papel cada vez mais desafiador, demandando a emergência de novos saberes para apreender processos sociais que se tornam cada vez mais complexos e riscos ambientais que se intensificam. O seu enfoque deve buscar uma perspectiva de ação holística que relaciona o homem, a natureza e o universo, tomando como referência
que os recursos naturais se esgotam e que o principal responsável por essa degradação é o homem. Para promover a educação ambiental em seu sentido mais amplo, o educador deve mostrar a um público cada vez mais amplo as causas principais dos problemas ambientais e conseguir nele compreensão e conscientização sobre isso. Conhecer, compreender, tomar consciência e atuar deve ser uma dinâmica e, finalmente, desenvolver projetos que ajudem na solução desses problemas ambientais. Dessa forma, os projetos de educação ambiental devem oferecer aos professores condições espaciais, temporais e materiais para serem trabalhados de forma coletiva e integrada, não dificultando sobremaneira o trabalho com a transversalidade e a interdisciplinariedade proposta para a inscrição curricular da educação ambiental. Se pesquisarmos, encontramos inúmeros projetos com objetivos genéricos e pouco claros, estratégias imprecisas e dirigidas às ações localizadas e descontextualizadas, sem diagnósticos locais e que se concentram puramente nos aspectos ecológicos, deixando em um segundo plano os fatores culturais, políticos, econômicos e sociais. Então fica o questionamento: como desenvolver um projeto que cumpra seu objetivo e que realmente favoreça os cuidados com o meio ambiente e promova a melhoria da qualidade de vida? É sobre isso que falaremos na segunda parte da palestra. Abordaremos o tema recursos hídricos e falaremos como a educação ambiental pode participar na gestão das águas. Que tipo de projeto pode ser desenvolvido para que possamos cuidar da água, prevenindo para não faltar. Vamos mostrar alguns programas que já deram certo e que poderão servir de inspiração para novos projetos. Espero por vocês!